Não tenho nenhuma dúvida de que o nível de centralismo que o país registra é responsável por muitos pontos do PIB de atraso em matéria de convergência e em matéria de desenvolvimento. As últimas 4 décadas marcadas pela afirmação de 2 grandes zonas motoras do ponto de vista económico de inovação e que no fundo são as nossas grandes zonas que estão com capacidade de afirmação regional a nível europeu e global. Em torno destas polaridades, o que é que se desenvolveu? Desenvolveu-se, agrupou-se cerca de 45% da população do país, representam cerca de 50% do emprego do país e representam mais cerca de 55% do produto do país. É aqui que nós temos as universidades, os centros de investigação, os centros tecnológicos, as grandes empresas de referência, as microempresas, as pequenas e médias empresas com capacidade de inovação e de produção global, mas este processo desenvolveu-se apesar da nossa estrutura administrativa e política se ter mantido basicamente inalterada na base de estruturas de poder municipal, não variou no seu fundamental que era no fundo dotá-las das competências necessárias a uma melhor governação da realidade económica e social que temos. Eu acho que nós estamos muito aquém do nosso potencial de crescimento económico e da nossa capacidade de bem-estar das populações por não fazermos as reformas de adequar os níveis administrativos e políticos ao que é hoje a realidade económica do país e ao que possa potenciar a afirmação destas grandes regiões motoras do país, que vão ser, no fundo, as regiões que vão poder ter capacidade competitiva num mundo global e aberto, ou pelo menos numa Europa global e aberta. Temos que ir mais longe e fazer já, que é para aproveitar o momento político do início dos ciclos autárquicos, porque daqui a 2 anos, com franqueza, ninguém vai fazer reformas desta natureza. E temos que lhe acrescentar um outro pilar, que eu acho fundamental, que é a questão da descentralização nas áreas metropolitanas, em particular num tópico que se chama transportes. Até ao verão, aproveitando agora a mudança de quadro político de estabilização da nova liderança do PSD, porque nada se faz sem um entendimento no Parlamento em matéria de lei sobre esta matéria, para rapidamente fazer um acordo sobre estas 2 matérias, descentralização para os municípios e descentralização em matéria de transportes. Mais avançados do que estão hoje do ponto de vista da descentralização e uma nova grande área que nós em muito pouco tempo devíamos conseguir um acordo com o Governo, que é a descentralização de competências e um novo modelo de financiamento para o sistema de transportes, mas aqui para a área metropolitana, para as 2 áreas metropolitanas e não para os municípios. Eu não sei se nós seremos mais centralistas hoje do que éramos no 25 de Abril. O que sei é que somos um país profundamente centralista. Aquela derrota do referendo representou, de facto, quase como foi entendido como um plebiscito ao centralismo. E a verdade é que, desde aí, o país se tornou ainda mais centralista do que era. O caso da deslocalização da sede do Infarmed é provavelmente o caso que vocês se lembram. Nós podíamos ir buscar muitos outros, mas vejam bem a argumentação que foi invocada. O que é curioso é que, por norma, o que é que dizem? Dizem que a descentralização tem um custo muito elevado. É sempre o custo. É o custo e depois é desagradável e causa incómodo às pessoas. Mas eu pergunto, e qual foi o incómodo que foi durante estes anos causado pelo centralismo? Quanto é que custa ao país o centralismo em termos do PIB, como o Fernando ainda agora dizia tão bem? O poder municipal, aquilo que é o poder autárquico aqui em Portugal, em primeiro lugar, tem tanta legitimidade como qualquer outra forma de poder democraticamente eleito. E, além disso, os municípios fazem parte do Estado. E, muitas vezes, quando nós analisamos aquilo que são algumas decisões, parece que os municípios são tratados como se não fossem Estado. Há menos casos de mau governo nos municípios do que casos de mau governo, por exemplo, em empresas públicas. Creio que toda a gente estará de acordo. Cada vez que se tenta esticar o tecido, há imediatamente alguém a dizer que se vai rasgar o país, e não se vai rasgar o país. E, portanto, continua a haver à volta desta matéria, a meu ver, um discurso que não corresponde depois à prática política, porque nós não temos tido a capacidade de desmontar, efetivamente, esta contradição entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. E é preciso que os partidos, no âmbito das discussões que certamente vão ter para promover a descentralização, porque todos dizem que estão de acordo, que tenham também esta prudência de explicar ao Parlamento que algumas das competências devem estar consignadas aos municípios,
às áreas metropolitanas, às regiões. 40 anos passados, mais de 40 anos, sobre a aprovação da Constituição. Celebrados 40 anos de poder local democrático que, em 2016, foram por todos justamente honrados, eu acho que está na hora de, verdadeiramente, deixarmos de desculpas, que serão sempre muitas. A administração local é o setor da administração pública com melhores resultados orçamentais. O que é que aconteceu em 2017? A administração local volta a ter um saldo orçamental positivo, é o único subsetor com saldo orçamental positivo. A administração local continua a reduzir dívida, isto é, o nível global de endividamento, que relativamente ao total da dívida pública é muito limitado, continua a ser reduzido. Estamos, portanto, perante um subsetor que se distingue pelos seus resultados e que melhorou, se teve bons resultados nos tempos da política de ajustamento económico-financeiro, os chamados anos da Troika, acentuou quando, devolvida a autonomia, teve mais capacidade para desenvolver a sua atividade.